Bom dia. Então, depois de 2 horas desta manhã de domingo que eu passei doom scrolling no TikTok, no YouTube e no Instagram, eu decidi colocar uma musiquinha ambiente bem calma e, e trabalhar no meu Henning. Não apenas no meu Henning, mas também no da minha irmã. O meu, pelo menos, ele já tá meio pronto. Falta terminar de cortar, terminar de costurar. E o da minha irmã não tá nem feito. Ainda tenho que fazer o molde de papelão. E tenho que fazer isso hoje, porque o plano é utilizar os renes no dia do meu aniversário, que é daqui a 2 semanas. Então eles precisam estar prontos até lá, e eu sei que nos próximos fins de semana, tipo, no próximo especificamente eu vou estar um pouco mais ocupada, então não sei se eu vou conseguir ter tempo de arrumar eles. E como particularmente é um projeto que não demora muito, apesar da parte da costura demorar um pouquinho mais, eu quero ver se eu consigo, terminar de fazer isso hoje, e é isso que nós vamos fazer. Oi, se você não me conhece, meu nome é Thaís, e nesse canal eu falo sobre literatura, arts and crafts, na arte e sobre a minha vida fazendo o doutorado aqui em Portugal. Então, basicamente é isso. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um rene? Um rene é um chapéu que ficou popularmente conhecido como um chapéu de princesa medieval. Apesar disso, ele não é exatamente um chapéu de princesa medieval, porque ele foi utilizado durante os anos de 1430 a 1470, ou seja, ele está ali no na transição entre o fim da Idade Média e o início do Renascimento. E esse chapéu ele foi utilizado pela alta nobreza de países como França, Inglaterra, Holanda e, em especial, na região da Borgonha, que fica lá na França. Eu consegui encontrar algumas imagens e fotos de duquesas da Borgonha, que meio que funcionavam quase como assim as governantes daquela região, que de fato utilizaram o Henning. E ele de fato foi muito popular e ele tinha assim diversas formas diferentes. Ele tanto tem um formato cônico, como é o que eu estou fazendo aqui, que é o que ficou realmente popular, ele também tem um popular, assim, atualmente, né, tipo, do século XIX em diante, mas na época era comum a gente também ter um rene que era, com 2, né, com dois cones, digamos assim, muito próximo do chapéu da Maleficent, que ela utiliza no da Malévola, de A Bela Adormecida. Também tinha alguns que eram mais achatados, enfim, tinham diversos formatos, mas o que de fato ficou popular foi esse chapéu cônico. E assim, não se sabe quando ou onde esse chapéu se originou. O que a gente sabe acerca dele é basicamente o formato, a gente também não sabe quais materiais eram utilizados. Então aqui eu não estou tentando refazer uma recriação histórica, né, ou utilizando materiais históricos desse chapéu. Não, eu só quero uma coisa bonitinha e aesthetic, só isso. Isso tudo porque eu vou fazer 28 anos em 2 semanas. E eu já estou obcecada com esse chapéu desde o começo do ano. Sério, eu vi um vídeo sobre esse chapéu, acho que em janeiro, e eu fiquei obcecada com ele. Eu fiquei, vou fazer. Fiquei protelando, protelando, protelando. Eu falei, não, quer saber? Eu já tenho 28 anos. Eu nunca tive coragem de fato me vestir como eu sempre quis me vestir, com o meu estilo bem medieval girl, porque eu adoro, adoro coisa da Idade Média, adoro, tipo. E eu sempre tive muito medo de ser julgada e muito medo das pessoas, tipo, ficarem me olhando esquisito. Tipo, sair por aí usando corset, tá entendendo? Tipo, uma coisa bem Rain Fair. Mas eu falei que chega, chega. Então, no meu aniversário de 28 desse ano, a gente vai marcar, ou eu mesma, né, vou fazer essa pequena transformação, pelo menos um pouquinho ou gradual, que talvez não é nem um pouquinho nem gradual, não é porque sair por aí na rua usando um chapéu de princesa medieval e um corset é uma coisa que de fato chama atenção, mas, enfim, o fato é que eu tô querendo mudar um pouco, isso, e eu quero deixar de me sentir tão afetada pelo o que eu acho que as outras pessoas vão pensar ou falar de mim, porque no fim do dia não importa, o que importa é: eu estou me sentindo belíssima? Estou, então pronto, é isso que importa. Pra deixar claro, assim, que eu não vou estar fazendo exatamente um tutorial com esse vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, esses chapéus. Então, tá desse jeito, eu ainda vou colocar o véu. Eu fui um pouquinho burra, porque é que assim, eu não sei exatamente costurar. Eu sei costurar mais ou menos. Mas eu fiz uma pequena burrice aqui que, tipo, ficou visível a emenda aqui atrás dele, que não era pra ter ficado, só que eu queria fazer ele reversível, né. Então, tipo, o que eu vou usar realmente no dia do meu aniversário vai ser nessa versão aqui com essa faixa que eu achei que ficou muito bonito, apesar do outro lado ser tão bonito quanto. Aí eu também amarrei aqui essa faixinha tá grudada diretamente no chapéu, não tá costurada no
Eu deveria ter costurado no tecido, né, agora que eu me toquei. Seria, tipo, muito mais inteligente. Mas enfim. E eu fiz uma costura, tipo, em forma de cruz, que é pra poder, tipo, sustentar bem e segurar bem. E por enquanto tá assim, ainda falta colocar o véu, coloquei aqui realmente a fitinha. Eu acho que o da minha irmã eu vou fazer diferente, tipo, em vez de fazer ele costurado, porque tipo, o meu eu pensei em fazer costurado porque justamente eu queria que ele fosse reversível, porque os dois lados do tecido são muito bonitos. Esse aqui, tipo, tem um brilho, assim, incrível. Mas o da minha irmã, tipo, ele não precisa ser reversível, porque o tecido da minha irmã, ele é igual dos dois lados. É um tecido de borboletinha, então o que eu acho que eu vou fazer é, eu vou colar o tecido no suporte de papel pra ficar mais fácil. E porque assim, da minha irmã vai ter que ter duas camadas, porque o tecido mesmo que eu comprei pra fazer o dela é muito transparente. E aí eu vou ter que colocar primeiro uma camada preta e depois colocar o tecido por cima. Então, tipo, eu acho que a primeira camada eu vou fazer colada, e a segunda sim eu costuro. O que eu tava dizendo aqui da costura, ele ficou, tipo, com essa parte aqui toda, com essa emenda aqui toda visível. E, tipo, eu não queria que ficasse visível, tá entendendo? Do outro lado da estampa, tipo, não fica, mas desse lado aqui fica. E assim, eu particularmente não gosto muito, mas é aquilo, né? Eu não sabia como fazer a costura de outra forma, então fiz assim do jeito que eu sabia fazer. Agora a gente vai colocar o véu aqui em cima. Inclusive aqui uma dica pra quem for fazer, deixem um buraquinho na parte de cima e também, tipo, não fechem a costura até em cima, que é pra poder vocês colocarem o véu e, tipo, puxarem. Vocês não estão entendendo. Ele com o véu fica ainda, tipo, mais perfeito, mais lindo ainda. Ai, gente. Ai. Eu só preciso colocar depois, tipo, girar ele pra ficar, tipo, do lado certo. E aí também com o véu, tipo, cobre aquela imperfeição da costura lá atrás. Meu Deus, eu tô me sentindo genial, um gênio. E assim, o véu, tipo, deixa ele consideravelmente mais pesado. Então, de fato, com o véu precisa ter essa correntinha aqui. Sem o véu, tipo, ele consegue se sustentar sozinho, tipo, sem nada. Agora, se for colocar o véu, precisa ter essa correntinha, porque de fato ele fica mais pesado. Só que eu acho que esse véu aqui, ele tá muito grande, talvez eu vá dividir ele em dois e usar também uma parte pra minha irmã, porque eu ainda não sei se eu vou usar o véu branco da minha irmã, ou se eu vou usar o mesmo tecido que eu vou usar pra cobrir o da minha irmã, e utilizar ele pra fazer o véu. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então vamos lá, lista de materiais que você precisa para fazer um rene. Papel, pode ser qualquer tipo de papel, contanto que ele seja um pouquinho mais grosso. Então, tipo, eu tô usando aqui esse papel que é pra pintar em guache, ele tem 190 gramas e ele é no tamanho A4. Você vai precisar de uma tesoura boa, ignorem que a tesoura foi batrar lá na... não sei aonde. Enfim, uma tesoura boa, que corte bem papel e que de preferência também corte tecido. As outras duas tesouras que eu tava usando anteriormente nesse vídeo, elas eram assim, péssimas. Uma tá cega e a outra é de cozinha, então ela tá com cheiro de peixe. Então, assim, não utilizem tesoura de peixe, mas essa aqui tá melhor. E a gente também vai precisar de fita adesiva. Essa é a única fita adesiva que eu tenho, é a fita adesiva do meu namorado pra fazer, enrolar cabo, esse tipo de coisa. Mas vai ser ela mesmo. Um lápis, ou canetinhas, canetas, whatever o que você tiver aí. E um sonho. Não, mentira, alguma coisa pra você medir, de preferência o tamanho da sua cabeça e o tamanho que você quer o rene. Eu não sei cadê minha fita métrica, então eu vou utilizar um novelo de... esqueci o nome disso. Não é lã, mas é um novelo, é fio. É basicamente, esses são os materiais que você precisa para construir o seu rene. Bom, então, vamos lá. Da última vez que eu fiz, eu utilizei desenhos. Eu utilizei 4 folhas, só que eu fui burra, porque eu claramente não sabia como fazer um cone. E eu vou ter que descobrir como é que eu faço um cone. E aí, para descobrir como é que eu faço um cone, eu vou utilizar post-it. Porque basicamente, o que é um cone? O cone é um formato que você faz isso aqui no seu papel, né? E ele vai ficar com esse formato cônico, né? É isso aqui que é um cone. Deixa eu colocar do lado que gruda, né? Porque eu não tô colocando, eu tô colocando do lado que gruda, eu tô colocando do lado que gruda. É isso, você enrola seu papel até ele fazer formato cônico. E aí depois aqui você vem e você recorta. Com folhas A4, eu não sei fazer um quadrado com folhas A4, e é isso que a gente vai tentar fazer agora, porque da última vez que eu fiz eu não consegui fazer um quadrado. E não deu muito certo. Quer dizer, deu certo sim, mas eu tive que cortar muito, e tipo, pra poder
adaptar mais. Então, assim, quem souber fazer melhor matemática e mexer com formas geométricas, pode deixar aqui nos comentários como é que a gente faz um quadrado usando retângulos. Porque, francamente, eu não sei. Porque, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é um quadrado. Eu sei que na hora que eu virar, isso aqui, tipo, não tá alinhado. Isso aqui não é um quadrado. Isso aqui tem que virar um quadrado. Tem que ser assim, tem que ser um quadrado mesmo. Como é que a gente vai transformar isso num quadrado? Calma. Se a gente diminuir aqui um pouquinho. E se a gente diminuir aqui também um pouquinho. Isso aqui é um quadrado? Isso aqui não é um quadrado. Eu poderia só cortar, né? Tipo, as 4 folhas em um quadrado, facilitaria. Mas eu acho que isso aqui tá melhor, tá mais próximo de um quadrado. E a altura também vai ficar uma altura ainda boa. É só pra gente ver a altura mais ou menos com que ele vai ficar, que ele vai vir mais ou menos até aqui. Vai ser isso aqui, e eu acho que isso aqui tá uma altura bem boa, na verdade. Vai ser um pouquinho menor talvez do que o meu, mas é isso, vamos lá. Se der errado também, a gente ainda tem um pouquinho de papel sobrando aqui. Então, vamos lá. Ah, não encosta. Pronto, é isso aqui. Apolo ainda não decidiu o que é que ele quer fazer da vida dele. Neste mês de abril. Talvez eu tenha cortado um pouquinho menor. E eu coloquei claramente super torto, né? Vocês podem ver que coisas retas não são exatamente minha melhor skill. Nossa, claramente ficou, tipo, super torto. Esse lado aqui ficou por cima. Mas enfim, vamos virar, vamos transformar isso aqui num cone e ver como é que fica, né? Porque o negócio é isso, a gente precisa transformar isso aqui em um formato cônico. Lembra que a gente tem que deixar um buraquinho aberto em cima, que é para poder passar o véu. Tipo, bem aqui assim. Vamos cortar desse tamanho. Essa tesoura aqui eu achei que ela fosse tá bom, mas ela também tá cega. Aí como é que a gente faz? Pega um pedacinho de fita. Pedacito de fita, vai fixar uma ponta do barbante coladinho com o papel. Eu vou colocar aqui no chão. E com a outra ponta você vai amarrar no seu lápis. Vamos lá. Amarra bem firme no seu lápis. Pode ser uma canetinha para poder marcar melhor, mas o lápis veio primeiro. E aqui agora o que você vai fazer? Você vai desenhar, a partir daqui, um formato cônico, né? Então, ó. Formato cônico. Aí agora a gente corta. E aqui agora, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, ó. Passar a fita. Aí agora a gente só faz isso aqui assim, ó, de volta, que é para ele poder voltar a ter o seu formato cônico. Só dobrar na outra direção, que ele volta ao seu formato original. Aqui ficou com um pedaço bem aberto ainda aqui em cima, mas é isso, faz parte. Agora a gente vai só, ó, aparar aqui as rebarbas. Assim, e depois você só, e aí corta aqui, tipo, reto. Aqui assim, ó, só. Enquanto nosso mockup está assim, dessa forma, e aqui nós temos os tecidos. Esse aqui é tipo um tecido branco, mais pesado, que eu pensei para utilizar para fazer o véu.
Aí, nós temos esses tecidos aqui, que de fato são os tecidos que vão cobrir esse rene aqui da minha irmã. O tecido mesmo que vai ficar, tipo, de fora é esse tecido aqui, que é um tecido, tipo, como vocês claramente podem perceber, transparente, mas ele é um tecido de borboletinha. Só que como ele é transparente, se eu colocasse aqui em cima do rene, ia ficar assim, não ia ficar legal. Então, o que foi que eu decidi fazer? Eu decidi primeiro, ele não vai ficar em pé. Porque ele realmente ele tá meio penso, né? Tá meio torto, coitado. Fique. Com utilizar esse daqui. E aí a minha ideia era colar, que era para ser mais fácil. Só que, como eu não estou plenamente satisfeita com esse formato aqui do cone e nem com o tamanho, porque de fato a minha irmã não tá aqui para experimentar, o que eu vou fazer é, eu vou costurar ele. Deixa eu terminar de cortar isso aqui para ver se ele fica minimamente condizente. Pronto, amassei ele aqui no chão e agora a gente vai cortar para poder igualar. Pronto. Ok, perfeito. Agora vamos ver como é que ele vai ficar na cabeça, né? Também, porque eu tô cortando tanto. Ok, ainda vai ficar bom, ainda assim. É isso, não, tá bom. Aí, pois é, aí eu acho que o que eu vou fazer é, eu vou costurar também, só que, tipo, dessa vez eu vou fazer que nem, eu vou fazer, tipo, parecido com o meu, só que, tipo, em vez de ser burra, eu vou costurar de maneira adequada, né, correta, espero. E é isso, então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro cobrir este rene. E aqui a nossa ideia é utilizar o mínimo de tecido possível. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Porque, de novo, o tecido vai ser mais ou menos como eu, vai ficar tipo uma aresta sobrando. Então vamos lá. Cobrir the whole thing up. Pronto, coloquei aqui tipo pela borda. E aqui a gente vai unir esses dois lados do tecido. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente vai costurar tudo junto. Claramente se pode ver. Ai, que eu não medi direito. Então, assim, ó, ficou tudo isso daqui de diferença de pano a mais da costura que eu fiz. Ou seja, agora a gente vai ter que... Ainda bem que, tipo, no meio do caminho eu mudei de ideia sobre o tipo de costura que eu ia fazer e eu fiz um run stitch. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar e vai começar tudo de novo. E é isso, tá entendendo? Só de puxar aqui, eu só cortei, tipo, só puxando ele já sai. Ele é, tipo, bem forgiving nesse sentido. Só de puxar ele já sai, tipo, já se desfaz. Se desfaz todo. Aqui em cima não, porque aqui em cima eu fiz, tipo... Não é bem um overlock, mas é, tipo, um tipo de costura mais segura, tipo, ele é mais difícil de soltar. Mas, né, é só a gente cortar aqui. E puxar que ele sai. Ok, eu percebi que aqui em cima ele tá certo, ele tá, tipo,
tá ok. O problema foi o resto do negócio, que, tipo, nem no meu também, tipo, o meu aqui em cima começa certo, mas aí depois ele faz isso aqui. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar essa linha aqui de fora, porque isso aqui é o que, tipo, vai ficar visível do outro lado, então isso aqui precisa ficar, tipo, com a costura assim, tipo, bonita. Então o que é que a gente vai fazer? Tendo isso aqui como base, a gente vai juntar ele assim, ó, e vai costurando assim. Não é isso? Porque isso aqui realmente tem que ficar, que é pra gente poder ter uma costura e do lado de fora ficar com acabamento bom. Então, vamos só dar um corte aqui, nesse pedaço do tecido, para poder ficar mais bem alinhado. Vou gravar aqui de pertinho para mostrar para vocês como é que eu tô fazendo para costurar esses dois tecidos um com o outro e aqui ficar tipo com acabamento praticamente invisível. Então vocês estão vendo aqui onde a minha linha tá saindo? O que é que eu vou fazer? Com a agulha, ó, minúscula mesmo, eu vou voltar no buraco praticamente ao lado. Cuidado para não voltar no mesmo buraco, porque senão não vai costurar. Mas é tipo assim, bem ao ladinho mesmo, bem juntinho. Só enfio a minha agulha, vou passar por baixo dos dois tecidos, tá? E aqui eu vou encaixar ela de novo aqui mais na frente, para ela poder sair mais na frente. E aí eu vou puxar. E aí, como vocês podem ver, mal dá para perceber o pontinho aqui, mas na hora que a gente vira, a gente vê que ele costurou, tá vendo? Ó, que ele tá as linhas elas estão emendadas. Vocês podem claramente perceber que eu estou fazendo um trabalho meio porco, meio torto, né? Mas essa parte aqui vai ser a parte que não vai ser visível, então tá tudo bem. O que importa é que aqui em cima, tipo, não dê pra perceber esses pontos que a gente tá fazendo. Que é pra poder ficar um acabamento bonito, um acabamento diferente do acabamento que eu fiz no meu, que ficou meio porco. Mas tudo bem, aquele meu era o teste, na verdade. Aquele não era nem pra ser o original. Era só a primeira versão de teste, então como vocês podem claramente perceber, esse aqui ele já vai ficar com um acabamento, pelo menos na parte da costura, melhor. Com relação ao cone em si, eu acho que o cone primeiro que eu fiz pro de teste, ele ficou melhor do que o para esse daqui. Só que a costura desse aqui vai ficar muito melhor, porque eu estou aprendendo, né? Isso aqui foi tipo assim, vozes na minha cabeça me mandaram fazer isso aqui. Tipo, eu não fui ver um tutorial nem nada do tipo, eu só, e se eu fizer desse jeito? E realmente, tipo, dá muito certo. Aqui vocês percebem que, tipo, o acabamento não ficou tão bom. E só cuidado para não puxar muito, tá? Porque se você puxar realmente muito, isso aqui vai ficar franzido. Vai franzir o seu trabalho e a gente não quer que ele fique franzido. Então, bem aqui a minha linha já tá muito pequena, então eu vou só dar um nozinho. Né? Dei um nozinho bem aqui, vou passar de novo por dentro. Ah, claramente vocês podem perceber que eu fiz esse aqui uma cagada, né? Fiz errado. Olha isso aqui. Costurei só o... Ai, Deus. E o pior é que eu já dei um nó, mas pronto. É isso, a gente vai puxar aqui e vai tentar tirar. Sem estragar o tecido, nem nada, mas é isso, erros acontecem. Pronto, tô aqui de novo, é aqui atrás, vou só, então, dar um nó aqui mesmo aqui atrás, que eu acho que é mais fácil. Dou duas puxadinhas aqui, tá seguro, vou cortar. Pronto. Então, temos um panel costurado, um panel, né, um painel costurado, tipo, atrás
tá desse jeito aqui, né, com os stitches bem visíveis, mas, tipo, o que importa aqui na frente não tá visível. Agora a gente tem que lembrar de que forma isso aqui tava aqui, porque eu não lembro qual era, tipo, a ponta de cima aqui que fechava, que enrolava. Agora a gente tem que descobrir. Eu acho que era aqui assim, desse jeito. Porque, francamente, realmente eu não lembro. Não, não é. Aqui, tipo, não tá... Tipo, tá pequeno. Ah, não, perfeito. É assim mesmo. Então, pronto, aqui agora a gente vai fechar aqui. Só que, pra não fazer a mesma coisa que a gente fez no meu... Ai, gente, tá tão bonito dela! Ai, ela ama o borboletinha, ela vai amar. Em vez da gente fechar, tipo, desse jeito aqui, em que, tipo, vai ficar feio, a gente vai colocar do outro lado, vai usar a parte do tecido preto, que é pra poder fechar, e vai costurar aqui, assim, desse lado, que é pra, tipo, poder ficar um acabamento bonito, e aí depois, tipo, a gente faz reversível, tipo, que nem realmente foi o meu. Mas é assim mesmo? É desse lado aqui mesmo? É isso aqui mesmo? É isso aqui, assim, só que a gente vai precisar, ó. Eu tô achando que não é nessa ponta aqui, não. Vamos tentar a outra ponta. Claramente essa ponta aqui não é. Ah, é sim, porque não é não. Vamos tentar ainda com a terceira ponta. Essa daqui, não é mesmo? Eu tô achando que é essa daqui. Sim. É isso aqui, mas a gente vai, então, virar pelo avesso. Colocar aqui e começar a costurar. Bom, é isso. Quando eu tiver... Eu só vou costurar, tipo, normal. E aí, quando eu tiver terminado, eu venho mostrar como é que ficou. Temos mais um henning. Eu fiquei, tipo assim, surpresa como essa costura aqui ficou boa. Tipo, a emenda dela, tipo, eu achei que ficou muito bom. Achei que foi um trabalho, assim, realmente bem melhor do que o trabalho que eu fiz no meu. E aqui a gente coloca, obviamente, com a parte do tecido da emenda para trás, né? A gente coloca aqui assim. Olha só, ele segura, tipo, sozinho, mas eu acho que, tipo, ele ficou um pouquinho, pra mim, ele ficou um pouquinho apertado. A cabeça da Júlia é menor e o cabelo dela também é menos volumoso. Então, tipo, ele tá aqui assim, belíssimo, não vou mostrar pra ela, vou fazer surpresa. E aí eu ainda tô, quer dizer, eu vou esperar ela ver pra ver qual véu ela quer, porque, tipo, eu tenho esse aqui, que é o mesmo véu do tecido, né, que, tipo, que sobrou um pedaço bem grande. Aí eu tô pensando em, tipo, calma, aqui assim, para eu poder mostrar como é que vai ficar o exemplo. Opa, cadê o topo? Ele ficou bem grande também. Então, tipo, a gente pode usar assim, né, com esse véu aqui. Ou se ela de fato quiser o véu branco, né, que tá aqui. Calma, véu branco. Cadê o véu branco? Me dá aqui uma ponta do véu branco. Ah! O véu branco tá descosturando. Vamos fingir que isso aqui não são pedaços de retalho. Véu branco ou o véu branco, né? Mas aí, tipo, vai depender dela. Ou se ela quiser usar também sem véu, né? Porque também sempre tem essa possibilidade. Eu acho que ele é bonito por si só, também sem véu. E aí, o que é que falta fazer agora? Falta só fazer aqui, amarrar as tirinhas. Eu acho que eu vou pegar esse barbante aqui, fazer uma tirinha de crochê, né? Uma linhazinha de crochê, e vou colocar aqui. Mas eu primeiro vou esperar ela vir aqui para ela poder experimentar, para eu poder, tipo, fazer o tamanho certinho, para também não ficar com muita rebarba, mas ficou lindo. Tipo assim, sensacional. Eu claramente vou fazer um photoshoot lá no parque com o meu corset bem bonitinha, bem princesinhas. Ai, gente. Lindo, belíssimo. É sobre isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Por aqui nos shorts eu tô sempre postando na vlog de leitura realista. Eu também tô sempre postando minha rotina na faculdade. O próximo vídeo que vai sair vai ser sobre um dia na minha vida no doutorado. E depois desse vai ser o vídeo do meu aniversário, né? Então, tipo, o vlog do meu aniversário, talvez vão ter algum unboxing, porque eu tô esperando algumas coisas não, tô esperando uma coisa que eu comprei na Amazon. E é isso, tipo, me conta aqui nos comentários o que você achou dos hennings, se você usaria eles para fazer um piquenique no parque no seu aniversário,
E é isso, vejo vocês no próximo.